Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói, o nosso Jefa Niterói. É com muito prazer, com muita alegria que recebemos cada um de vocês aqui hoje. Sintam-se abraçados por nós, tarefeiros do Jefa, e também pela espiritualidade amiga que dirige os trabalhos de nossa casa. Esperamos que, ao ter contato com a mensagem contida nesse vídeo, nessa palestra que teremos hoje, cada um de vocês possa encontrar um pouco de conforto, um pouco de acalento, dado pela mensagem que a doutrina espírita sempre nos traz, de esclarecimento, de paz e de amor. E que, ao final deste encontro, vocês se sintam mais pacificados, mais animados para as batalhas que temos a cada dia no nosso cotidiano. Hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui o nosso companheiro Dylan Araújo, que nos falará sobre o tema Ser Espírita. Mas antes da gente passar a palavra ao nosso companheiro Dylan, eu queria pedir a vocês que cada um fechasse seus olhos, elevasse o pensamento a Deus, o nosso Pai, de infinita bondade, a quem agradecemos o dom da vida e a oportunidade de estarmos novamente reunidos para estudar a doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, o nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, que tanto nos ensina, que nos serve de modelo, nos indicando também o caminho sempre certo a seguir. Pedimos a espiritualidade amiga que esteja conosco, levando a cada coração aquilo de que precisa no dia de hoje. Que essa palestra seja instrutiva e confortadora para cada um conosco reunido nesses momentos que passaremos juntos. Em teu nome, Senhor, pedimos a permissão para iniciar os trabalhos da reunião de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, mais uma vez é um privilégio muito grande fazer parte de um encontro dessa família que se forma no entorno do Francisco de Assis. Eu que já tive várias vezes a oportunidade privilegiada de estar pertinho dessa comunidade, pertinho do ponto de vista físico, continuo desfrutando aqui dos encontros que nós temos agora nesse formato online e remoto. Assim, eu trago o Francisco de Assis mais uma vez aqui para o meu lar, e sou convidado a pensar sobre um tema da maior importância, ser espírita. Agradeço a proposta que foi apresentada pela casa e vamos juntos aqui não trazer uma resposta única ou com qualquer pretensão de trazer uma resposta com uma profundidade pela qual ainda não passamos, que ainda não alcançamos. O nosso gesto de hoje é muito mais simples, é permitir que as questões relativas a vivenciar o espiritismo venham à tona aqui na nossa tela mental. Então, eu vou trazer muito mais um conjunto de provocações para que juntos a gente possa tentar recordar o que é ser espírita e, sobretudo, inspirados aqui por uma obra de Kardec que eu vou citar daqui a pouco, pensarmos juntos quais são as principais questões que nós devemos colocar para nós no nosso dia a dia, a partir do momento em que nós decidimos, de alguma forma, ser espíritas. Então, para todos que fazem parte dessa comunidade do Jefa, venham junto com a gente e obrigado pela oportunidade de estar com vocês. E para os curiosos da internet que encontraram a palestra com o nome Ser Espírita, não perca a oportunidade de pensar um pouquinho junto com a gente a respeito desse tema. Antes de tudo, é preciso reconhecer que ser espírita para nós é compreender de forma singular
o modo como cada um de nós é tocado pela proposta do Espiritismo. Essa proposta está, de alguma forma, resumida e bem organizada na obra básica do Espiritismo, mas ela está também de maneira difundida e dispersa no conjunto de verdades que a humanidade vai descobrindo pouco a pouco. Afinal de contas, a verdade deve ser universal, estar ao alcance de todos. Mas nessa proposta da singularidade, quer dizer, cada um de nós vai compreendendo e apreendendo ser espírita de forma diferente, é interessante que a gente já parta aqui de duas questões, especialmente aqueles que já têm bastante tempo de vivência na doutrina espírita, podem se perguntar: o que seria da minha vida se eu não fosse espírita? O que existiria, o que poderia existir de diferente na minha vida, na minha conduta, no conjunto de coisas que eu busco, na minha estrutura emocional para lidar com a realidade, na minha estrutura psicológica para lidar com a realidade? O que seria diferente se eu não fosse espírita? Mas também poderíamos propor uma outra pergunta: o que seria da minha vida se eu levasse ainda mais sério e vivenciasse com maior intensidade tudo aquilo que eu já pude aprender com a doutrina espírita? Faço até a proposta para que você, no fim desse vídeo, faça de fato uma resposta ali por escrito, quem sabe. Volta aqui para esse tempo do vídeo, reveja as perguntas e faça esse exercício, porque ele é de grande importância. Mas não clica para parar o vídeo agora, não. Deixa para fazer depois, porque assim a gente vai compartilhando aqui outras provocações. E por que me parece que essa provocação ela é interessante? Porque Kardec, no esforço que fez para sintetizar a doutrina espírita, numa obra chamada O Espiritismo, na sua forma mais simples, na sua forma mais popular, tem até um subtítulo, né? O Espiritismo, na sua expressão mais simples, é o nome da obra. Embaixo tem um subtítulo que se refere até a esse termo popular em algumas edições. Por quê? Porque era um esforço de síntese para que nós pudéssemos perceber a simplicidade com a qual o Espiritismo nos convida a uma mudança de vida. E nessa obra, Kardec vai lembrar que o objetivo essencial da doutrina espírita é favorecer a transformação do homem no seu aspecto intelectual e também no seu aspecto moral. E se esse é o principal objetivo, cabe a nós nos perguntarmos daquilo tudo que temos apreendido com a doutrina, tudo aquilo que a gente tem aprendido, o que de fato já mudou na nossa vida e o que ainda precisa mudar na nossa conduta. E a partir desse exame, nós vamos ter uma perspectiva um pouco mais particular e singular do que é ser espírita para nós. Poderíamos dizer que o esforço para sermos espíritas depende de revisitarmos com atenção um chavão. Tem uma expressão que é muito comum entre espíritas quando a gente vai tratar de determinado assunto, que é dizer assim: vamos tratar de determinado assunto à luz da doutrina espírita. Se você faz parte dessa comunidade, né, cultural espírita, eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão. E o que é tratar, o que deveria ser tratar de um assunto à luz da doutrina espírita? É permitir que as qualidades novas dos conhecimentos, ou do conjunto de conhecimentos que a doutrina espírita traz, mas também do conjunto de vivências, é importante, porque, vamos lembrar, a letra é morta, né? Nós precisamos não só aprender intelectualmente, mas precisamos também buscar a vivência, porque ela vai fazer diferença no modo como a gente compreende o mundo. Mas, então, se estamos realmente dispostos a colocar essa expressão tão popular em prática, à luz da doutrina espírita, significa que nós precisamos de um certo esforço para não encaixotar as nossas ideias no espiritismo sem fazer uma certa crítica de que nós já estamos aqui com um conjunto de ideias que trazemos ao longo do tempo, tem um conjunto de coisas que nós aprendemos de fontes das mais diversas e existem também os significados que nós criamos para a existência a partir da substância das paixões e das emoções que nós temos carregado. Então, nós precisamos fazer um esforço
para que, na hora de observar determinado assunto, na hora de construir a nossa opinião acerca dos acontecimentos ao nosso redor, existe uma necessidade da gente permitir que essas claridades novas, de fato, mudem a nossa maneira de preencher o mundo de significado. Se estamos diante, por exemplo, do evento da morte, qual é o sentido da morte que eu posso construir a partir do meu conhecimento doutrinário, a partir daquilo que eu já pude ler, a respeito do que eu já pude refletir? Então, a gente precisa fazer um esforço para isso. Hoje nós temos no mundo a urgência de vários debates que estão acontecendo. Um debate que é a maior controvérsia, né, científica, o debate do aquecimento global, que nos faz pensar na nossa relação com o planeta, mas não só com o meio ambiente representado no reino animal e no reino vegetal, mas também pensar no nosso compromisso global com todos os seres humanos que estão reencarnados e aqueles que vão voltar a reencarnar no nosso planeta. Como é que nós olhamos para isso? Pode ser pelas lentes novas que a doutrina espírita traz. E lembro de já ter compartilhado esse exemplo com vocês, mas acho que vale a pena. Se a doutrina espírita te traz lentes novas, como um óculos, de que adianta se você deixa o seu óculos guardado na gaveta? Muita gente que utiliza óculos costuma dizer, né, que um desafio, principalmente inicial, é fazer uso dos óculos. Você tem os óculos e às vezes eles ficam ali guardados e não cumprem a sua finalidade. A doutrina espírita, nesse primeiro exame que a gente está fazendo aqui, que é no exame intelectual, ela traz lentes novas. Ela traz uma luz nova. Se você tem uma lâmpada no cômodo, mas você não acende, você sai tropeçando ali nos obstáculos do caminho, sem poder fazer uso daquela luz. Para muitos, essa luz pode representar um incômodo. E aí é interessante que, numa página que se chama exatamente Ser Espírita, do Espírito Bezerra de Menezes, num livro que eu adoro, que é o livro A Coragem da Fé, ele fala sobre o incômodo, né? Que nós vamos experimentar todas as vezes que aprendemos ideias novas. E todas as vezes que essas ideias novas estabelecem um certo conflito entre o homem velho e a aspiração por uma nova vida. Então, os jovens, eles costumam verbalizar, eu gosto muito de conversar com os jovens pela franqueza e pelo momento da vida, pela intensidade da vida que normalmente eles trazem e apresentam nos seus relatos, né? Alguns jovens dizem, Dylan, eu preferia não ter conhecido a doutrina espírita agora, queria ter conhecido mais velho. E aí eu pergunto por quê. E aqueles que trazem essa fala, normalmente é pelo seguinte, puxa, se eu conhecesse mais para frente, eu poderia vivenciar a juventude com todos os convites e todas as propostas, né, que me fazem, sem a mesma sensação de culpa ou de responsabilidade que hoje eu acabo carregando na condição de jovem espírita. Eles têm razão no sentido de perceber que, a partir do conhecimento adquirido, a responsabilidade passa a ser maior. Ninguém vai cobrar uma pessoa de 20 anos, de 30 anos, da mesma maneira que cobra uma criança de 2 anos. É claro, a gente passa a ter expectativas de uma responsabilidade maior na medida que a maturidade e o conhecimento surgem. Isso é verdade. Mas o outro lado, e que às vezes a gente ignora, é que a claridade, como no exemplo que eu dei do cômodo com a luz acesa, ajuda para que a gente contorne os obstáculos em vez de tropeçar neles. É claro que se você tem uma mesinha de centro colocada aí na sua sala, apagar a luz e não enxergar a mesa não vai te livrar de tropeçar dela. Se você não conseguir enxergá-la ou minimamente saber onde ela está e contornar, você vai tropeçar de uma forma ou de outra. Eu me lembro de estar perseguindo um mosquito, naquele período que se falava muito de chikungunya, né? Zika, chikungunya, febre amarela, dengue, um pacote inteiro para um mosquito só. Então, quando a gente vê um mosquito que parece ser o Aedes aegypti, a gente já fica assim, né? A gente já fica receoso. E era antes da pandemia, a gente dava mais atenção ainda ao mosquito. E aí, no momento que eu persegui o mosquito, faltou luz. Não deu para abrir a janela, ver se ele saiu, se não saiu. Provavelmente ele se alimentou e hoje eu sei que eu não adoeci à revelia desse evento. Mas o que eu quero dizer é que quando eu apaguei a luz, eu não podia achar que o mosquito não estava lá. Então, quando a doutrina traz luzes novas,
embora ela aumente a nossa responsabilidade, ela também aumenta a chance de que a gente passe a ter uma boa conduta, porque afastar a luz, apagar a luz, sair de perto da doutrina, não se deixar mais tocar pelas suas claridades, não vai afastar os obstáculos e não vai nos livrar da dor da queda. Então, eu costumo conversar com jovens nesse sentido. Sim, é verdade, há um acréscimo de responsabilidade, mas há uma chance maior também de acerto. Você pode evitar, de maneira mais adequada, aqueles tropeços, que você não conseguiria nem perceber os obstáculos se não se permitisse meditar e refletir a partir das claridades da doutrina. Então, esse é um movimento intelectual que nós somos chamados a fazer quando nós abraçamos a doutrina espírita. André Luiz vai dizer no livro Conduta Espírita que a gente separe minutos diários para que a gente possa estudar os bons livros, e aí a gente vai incluir, é claro, o conjunto doutrinário, né? Entre as nossas leituras. A gente percebe, às vezes, muitos equívocos que são proferidos e disseminados, tendo como base, supostamente tendo como base a doutrina espírita, e esses equívocos são quase sempre por falta de estudo, e que todos nós podemos cometer, inclusive eu posso cometer ao longo dessa palestra, por isso é que eu recomendo o estudo para vocês e recomendo o estudo para mim também. A gente precisa cada vez mais se apropriar desse tesouro que está oferecido para nós, porque se o recurso é maravilhoso, ele precisa naturalmente ser bem explorado. Do contrário, teremos um tesouro guardado e deixaremos esse tesouro lá enterrado de maneira improdutiva para nós. Então, estudar é importante. Agora, o Espírito Bezerra de Menezes, quando ele vai falar desse incômodo que nós sentimos a partir do momento em que percebemos, né, são trazidas as claridades novas, essas claridades novas também ajudam a colocar em evidência aquelas condutas que são deletérias. Qual é a separação que a gente faz, né, do bem e do mal? É reconhecer que na nossa conduta existem ações, existem comportamentos que são prejudiciais para nós ou que são prejudiciais para outros, porque uma coisa pode me conferir uma vantagem, mas significar um prejuízo para outrem. E aí, quando eu quero aumentar o meu bem-estar aqui material no mundo e eu tenho uma conduta que pode ferir aqueles meus irmãos de caminhada, e eu percebo e medito sobre isso junto com a doutrina espírita, eu entro ali em um certo conflito. Porque agora a minha consciência ilumina uma conduta que eu mantive, talvez não só nessa vida, talvez esteja aí arraigada. E aí será necessário um grande esforço, será necessário uma mobilização interior, será necessário um determinado vigor para que essa mudança venha a acontecer. Porque para nós está muito claro que não basta uma profissão de fé, uma profissão que seja verbal. Existem algumas denominações religiosas que acreditam que isso basta. Não é naturalmente o nosso caso. Eu fui inspirado agora há pouco na conversa com o Fernando, entrego aqui para vocês, acerca do convite da doutrina espírita para o que a gente chama de fé raciocinada. Não basta sequer que a gente crie uma lista de condutas e execute essa lista sem compreendê-la. Nós somos convidados o tempo todo para refletirmos acerca daquilo que nós estamos aprendendo. Caridade, diante da obra de Kardec, é meditá-la, é criar questionamentos, é verificar até que ponto nós não só concordamos, mas nós compreendemos aquilo que nós estamos lendo. Hoje, não importa qual seja a figura espírita que desponte, né, que esteja mais em evidência e tenha mais visibilidade, ainda essa criatura depende da nossa caridade, do bom senso, do senso crítico, de ouvir aquilo que ela fala, de refletir a respeito, de verificar se aquilo faz sentido dentro do conjunto doutrinário. Se Kardec nos convidou a fazer isso com a obra principal, né, com a obra básica do Espiritismo, é claro que a gente precisa aplicar isso para toda a literatura complementar, porque é só através desse esforço do raciocínio que as ideias são realmente sedimentadas. Porque, do contrário, nós estaremos ali com uma base fragilizada em que a primeira tormenta da vida
vai naturalmente destruir aquilo que a gente edificou. Então, a doutrina raciocinada é aquela que nos convida a estabelecer uma base forte. E aí você pode começar das ideias básicas. E, que é Deus? Existe Deus? Por que eu acredito que eu estou aqui na condição de filho de Deus? Ora, essa ideia é muito consoladora, está entre os princípios da doutrina. Imagina, eu não estou aqui por acaso e a minha origem é a melhor possível. Eu fui criado por amor e com a finalidade de ser feliz. É uma maravilha essa ideia e ela traz para a gente um panorama mental e emocional muito diferente da ideia de que nós estamos aqui por acaso, somos obras do acaso e a qualquer momento podemos deixar de existir por qualquer fatalidade do cosmos, do universo, sem que a nossa existência tenha qualquer significado. É claro que é melhor para nós acreditar na existência de Deus. Mas será que eu faço isso só por fragilidade na condição de humano? Por não querer encarar que, na realidade, eu estou aqui realmente por acaso? Então, por quê que eu acredito em Deus? Não vou responder porque a palestra, a nossa exposição não é sobre esse tema, mas é importante que você medite, crie a sua convicção, para que não aconteça do primeiro evento mais difícil da vida te levar à condição de descrença, ou verificar que a sua fé, embora esteja ali em formulação, não é forte o bastante para lidar com as adversidades da vida. Depois de se perguntar por que você realmente acredita em Deus, quais são os argumentos que a doutrina espírita traz para que você acredite em Deus, você pode se perguntar também por que você acredita mesmo que depois da vivência no corpo, existe uma essência, existe um espírito que vai prosseguir. Por que você acredita nisso? Porque alguém te disse uma vez que era verdade? Que argumentos você encontra? Que certezas você pode conformar, consolidar para que você acredite de verdade nisso? E aí você já vai se apropriar de um outro princípio da doutrina espírita. Depois você pode seguir reencarnação, que eu acredito que a gente vive várias vezes, que a ideia maravilhosa, eu sei, ela traz ali não só uma ideia de justiça, quer dizer, a gente vai continuar vivendo para colher aquilo que nós plantamos, e assim será com os nossos semelhantes, mas também traz para a gente uma possibilidade de renovação, a ideia de que o aprendizado nunca cessa, e que eu não vou ter que conviver com esse Dylan que eu sou hoje. Você imagina, se existisse o céu e eu fosse para lá com todas as chatices que eu carrego comigo, eu ia ser uma pessoa chata no paraíso. Então, a ideia de que eu posso continuar modificando a minha conduta, ela é um alento, ela é um lenitivo, mas eu não posso acreditar nisso só porque eu acho a ideia maravilhosa. Eu preciso entender e buscar os argumentos para compreender de fato por que para mim isso é uma realidade. E aí eu vou aos poucos conformando essas ideias. Feito o desafio do raciocínio, da fé raciocinada, é preciso que a gente passe para o exame da conduta. Porque a profissão verbal, aquela que eu digo assim, olha, eu acredito que Jesus é meu Salvador. Eu acredito que a doutrina espírita traga verdades que iluminam o meu caminho e me aproximam da felicidade. É uma frase bonita. Mas o que mostra de verdade se eu acredito ou não? Ou se eu acredito suficientemente para modificar a minha vida? É claro que é seguir os exemplos que me são pedidos, né? Porque se eu acredito em Jesus, ele me diz, vai pela direita e eu vou pela esquerda, é porque eu acredito, mas não acredito muito. Se nós estamos ali num grupo, numa praia, e alguém chega e diz, olha, está vindo aí um tsunami, você precisa pegar ali a direita, andar por 1 quilômetro, lá na frente vai ter uma montanha, você sobe nessa montanha que ela vai ser suficientemente segura para que você passe aí por esse evento. Depois que a onda baixar, você pode descer. E eu digo, tudo bem, eu acredito. E sigo sentado na praia, significa que eu não acreditei de verdade. Se eu acreditasse, eu passaria a viver conforme aquela orientação. E aí, com mais facilidade, me livraria do tsunami, se ele de fato existisse. Embora seja uma abstração assim, bem barata essa que eu criei, é necessário que a gente reflita sobre até que ponto nós acreditamos naquilo que nós estamos apreendendo intelectualmente. Tudo bem, apreendi a ideia intelectual do perdão, da caridade, da fraternidade, mas eu aprendi suficientemente para colocar em prática, para acreditar nisso e tentar imprimir essas mudanças na minha vida? Talvez não. E aí, se for uma fragilidade intelectual,
é bom que eu continue o meu exercício de exame das informações e dos conhecimentos para que essa base esteja ainda mais forte. Eu acredito, mas não pode ser só até a página 2, precisa ser até o fim da literatura. Agora, se eu percebo que essas ideias, sim, elas estão bem sedimentadas e eu tenho motivos suficientes para acreditar em tudo aquilo que eu abracei da doutrina espírita, aí a gente passa a ter aquele outro exercício que é importante também, de aceitar estar como nós estamos. Isso é fundamental. Nós podemos passar a nossa vida com a tranquilidade aparente. Eu vou usar o exemplo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A tranquilidade do Mar Morto, que para nós normalmente é a tranquilidade da Baía de Guanabara. Você vai na Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, você vai olhar aquela tranquilidade aparente das águas. Mas se você mexer no fundo, vem o lodo, vem o lixo. A gente pode viver com o lodo acomodado lá embaixo e com essa superfície aparentemente tranquila, se nós negarmos as nossas necessidades de mudança. Se nós fugirmos das situações de conflito e ficarmos ali, olha, posso sentar na casa espírita, sorrir para todo mundo, né? E por dentro de mim está ali toda a sombra que eu trouxe nessa reencarnação e que eu não quero trabalhar, que eu não encontro ainda forças para assumir que elas existem. Então, talvez a comunidade, no meu entorno, principalmente a que está no plano físico, pode acreditar, olha, o Dylan é uma pessoa absolutamente serena e tranquila. E eu posso até me convencer de que eu sou essa pessoa serena e tranquila, mas eu estou comprando essa tranquilidade com o preço da indiferença. E sei que, ou deveria saber que, a partir do momento que alguma coisa mexer ali no fundo, aquele lodo vem para a superfície e todos os conflitos estão ali estabelecidos. Às vezes a gente ganha anos de estudo na doutrina espírita para que a aprovação só nos visite depois de um largo tempo. Mas se a gente não aproveitou esse período para o combate intensivo dessas sombras, dos comportamentos que eu já reconheço que não são bons, no momento dessa aprovação mais contundente, o que acontece? Aí eu acho que eu não tenho força o bastante para poder lidar com aquela situação que parece que surgiu imediatamente, mas na verdade ela já estava ali para ser trabalhada por anos e eu fui ignorando. Então é preciso que a gente tenha a coragem de perceber as dificuldades que a gente carrega. Se nós estamos achando que a nossa transformação moral está tranquila demais, normalmente é porque tem um conjunto de coisas que nós estamos ignorando e que precisariam ser trabalhadas. E assim nós conseguiríamos dar pelo menos um passo adiante na identificação das questões que nós precisamos transformar em nós. E aí vem a outra parte, o esforço para que essa transformação realmente aconteça. A observação cuidadosa das nossas tendências, quer dizer, de maneira geral, quais são os comportamentos que eu trago à tona habitualmente? Aqueles que normalmente as pessoas ao nosso redor, alguns adversários, talvez, ou as pessoas naquele momento que elas estão chateadas com a gente, que elas trazem mais coisas à tona, né? Quais são os adjetivos que elas trazem? Eu posso pensar a respeito deles e verificar se existe alguma coisa ali correspondente à minha conduta, ao meu comportamento? Quais são as coisas que eu sei que estão me fazendo mal? Quais são as coisas que eu sei que estão fazendo mal à minha relação com as outras pessoas ao meu redor? E aí, quando eu crio esses questionamentos, eu começo a enxergar algumas coisas. E se elas se manifestam rotineiramente, a gente chama de tendências. E aí é preciso que a gente combata esses comportamentos e verifique uma outra forma de agir diante das mesmas situações. Então, um outro exercício que, para ser espírita, a gente precisa topar. Examinar constantemente a nossa conduta, identificar aquilo que nos faz bem e que faz bem aos nossos semelhantes, e também aquilo que nós fazemos e falamos, sentimos e que não é ainda positivo para nós e para aqueles com os quais nós convivemos. E aí entra esse esforço de transformação. É Bezerra de Menezes também que nos diz no mesmo livro, mas em outro item, que nós não vamos sair da condição que estamos e alcançar a angelitude de forma direta, rápida, sem tropeços, sem quedas. Mas o fundamental, e eu gosto muito dessa frase, por isso repito muito essa frase,
é que todas as vezes que a gente perceber que caiu, que a gente se levante o mais depressa possível e que a gente dali para frente tenha cuidado para não voltar a cair. Porque cair faz parte da nossa jornada evolutiva, faz parte da criança que vai andando e de repente tropeça. Mas aí você se levanta, você verifica o caminho, você recobra as forças e segue caminhando. Muitos companheiros e companheiras se distanciam da doutrina espírita quando se sentem menores do que o desafio da transformação, porque em um dado dia, num dado fim de semana, em um dado momento, reconhece em si mesmo, ou em si mesmo, já que comecei no plural, reconhecem que andaram adotando atitudes que não são compatíveis e condizentes com os valores que abraçaram. E as pessoas que são honestas diante desse exame têm duas opções. Uma delas é realmente se afastar da doutrina, dizer, bom, eu preciso ser mais honesto comigo mesmo, se não mudei a conduta, eu vou sair aqui de perto da doutrina espírita, não vou mais professar essa fé à luz do dia, que não me parece ser a melhor escolha. Porque vamos lembrar, nos afastarmos da luz não vai nos livrar dos desafios e das consequências da vida. Mas, às vezes, a gente não percebe que é necessário realmente um tempo de amadurecimento para que essas ideias possam se processar em nós. E o fato da gente ter voltado a errar, a gente ter voltado a adotar uma conduta que para nós não é uma conduta boa, não significa que nós sejamos inferiores, não sejamos mais merecedores da felicidade. Significa ainda que o aprendizado não se consolidou. Eu olho, eu gostaria de saber, mas ainda não sei. Faltou um pouco de atenção, faltou alguma coisa que no exame mais tranquilo eu vou perceber. Então, eu abraço a minha condição de falibilidade. Eu percebo que sim, na condição humana, de quem está ainda como obra, né? Como obra em construção, eu sei que eu ainda posso errar, pode ser que eu ainda caia, mas o importante é lembrar de Bezerra de Menezes, tenta levantar o mais depressa possível, que é para não piorar o cenário ao seu redor. E aí, dali para frente, você, já conhecendo aqueles obstáculos, você faz o possível para contorná-los e não voltar a cair. Quantas vezes Jesus trouxe essa exortação para aqueles que ele encontrou na condição de sofredores, né? Animou esses irmãos e deixou claro, inclusive, diversas vezes para Pedro, que ele não veio curar os sãos. Os sãos não precisam de remédio. Quem precisa de remédio somos nós, que ainda temos várias coisas para tratar ao longo da nossa jornada. Então, foi por nós que ele trouxe a sua doutrina. E é também para nós que o Espiritismo fala hoje, para nós e para nossos irmãos de caminhada. É necessário, portanto, fazer um exercício intelectual para que a fé que a gente abraça ela esteja bem estabelecida, bem sedimentada, dentro, claro, das nossas possibilidades intelectuais, mas tem que ser com esforço e até o máximo que a gente puder para que essas ideias sejam sólidas. É necessário também que a gente, para além da profissão verbal, que a gente faça o possível para que essa ação, as nossas ações, para que as nossas ações, elas façam jus àquilo que nós estamos aprendendo, mas sempre lembrando que nós somos obra em construção. Que estamos como estamos, é necessário que a gente assuma a nossa condição atual, com aquilo que nós já trazemos de luzes, com aquilo que nós trazemos de sombra, mas se existe uma pressa, a pressa é para estar a caminho. A pressa é a convicção de que a gente está fazendo o possível para dar um passo adiante. É muito curioso, eu gosto de me lembrar que no livro Os Mensageiros, e também em outras obras a gente vai encontrar exemplos semelhantes, a gente pode encontrar espíritos que já têm um certo patrimônio espiritual, mas que no momento da erraticidade, depois de uma reencarnação na Terra, eles não estão felizes. Eles estão ali visitados por uma certa angústia, por uma emoção negativa em relação à experiência que tiveram. Porque, embora eles tenham um determinado patrimônio espiritual, eles têm a sensação de perda da última oportunidade que tiveram na Terra. Por outro lado, outros espíritos que podem ter um patrimônio espiritual menor, eles podem estar ali numa condição de um pouco mais de alegria, de contentamento,
porque olham para a última experiência e percebem que aproveitaram. É como a gente chega lá no fim do domingo, né? E tem a sensação de que o fim de semana foi produtivo. Ou a gente está angustiado porque tudo aquilo que a gente planejou fazer a gente não fez e não fizemos outras coisas boas que pudessem ser colocadas no lugar daquilo que a gente planejou, né? Então, o nosso bem-estar depende da nossa sensação de que estamos caminhando para frente. Não é à toa que em diversas pesquisas, né, a gente já tem provas de que uma das coisas que mais traz ao homem a sensação de satisfação é a percepção de que ele aprendeu uma coisa nova, de que ele conseguiu se superar. E nós temos essa alavanca que nos convida o tempo todo a mudar e a mudar em uma certa direção, quer dizer, a mudar para melhor, a mudar em direção ao acúmulo de aprendizados que sejam úteis. Então, a gente precisa estar nessa busca, nesse movimento de busca, de aprendizado, de progresso. E isso, para nós, é muito significativo. Para isso, nós temos um número cada vez maior de conteúdo à nossa disposição, mas também frentes de serviço. A gente enfatiza a frente de serviço, especialmente quando a gente fala da fé espírita, porque em todas as obras nós vamos encontrar lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos, né? Vamos encontrar também no Ser Espírita, na dissertação de Bezerra de Menezes, ou na dissertação do livro Na Religião, Religião dos Espíritos, na dissertação de Emmanuel, há sempre o convite para a ação, nos lembrando que aquele que crê apenas admite uma ideia. É o nosso esforço intelectual para formar ali bases sólidas para aquilo que a gente acredita. Mas aquele que se ilumina, quer dizer, aquele que se transforma através da ação, ele vibra e sente. Vibrar e sentir as verdades espirituais depende do nosso esforço para a ação. Aí nós estaremos num patamar ainda mais elevado de compreensão e também de bom proveito do conjunto de ensinamentos que a gente tem. E só a ação efetiva é que pode nos ajudar a mudar a nossa maneira de vibrar e a nossa maneira de sentir. E assim, a gente pode verificar naquelas perguntas que vocês vão responder, né? O que já mudou na minha vida por conta do aprendizado junto à doutrina, o que ainda pode mudar se eu conseguir levar ainda mais a sério ou vivenciar de forma mais intensa os aprendizados, e vocês vão verificar que esses exames estão conectados com as provas que a gente passa nesse momento. Falar de ser espírita hoje é também uma reflexão sobre aquilo que nós podemos contribuir no momento que nós estamos atravessando. Olhando para a doutrina espírita, nós podemos perceber alguns fenômenos. Um deles é o de que existe uma certa tendência à elitização do movimento espírita. Quer dizer, olhando pelos dados do IBGE, nós somos, de forma coletiva, aqueles que têm maiores rendimentos financeiros, aqueles que já têm formação superior, e tudo isso não pode ser para a gente motivo de alegria. Olha, veja, então eu estou aqui num grupo seleto, daqueles que já têm um determinado patrimônio intelectual, cultural e até financeiro. Não, se a gente lembrar que o Espiritismo veio tornar ainda mais simples a mensagem de Jesus, e Jesus conseguiu organizar ao seu redor os homens que eram considerados rudes, os pescadores, porque ele reuniu ao seu redor aqueles que tinham a sensibilidade, a maturidade do coração para poder assimilar os propósitos. E esses, naturalmente, não se concentram nessa ou naquela classe social. Aliás, se nós fôssemos buscar dessa maneira, verificaríamos com Jesus, por exemplo, na Boa Nova, ditada de Humberto de Campos, né? Ditada por Humberto de Campos, que, na maioria das vezes, é na má sorte, é nas dificuldades da vida que nós adubamos o nosso coração pelas lágrimas. Então, não há que se pensar que apenas uma elite intelectual e financeira que teria condições de compreender a doutrina espírita. Muito pelo contrário, ela veio para tornar mais simples a mensagem de Jesus. E se nós não conseguimos fazer com que essa mensagem tão simples chegue até os ouvidos de todas as camadas e todos os estratos sociais, é porque nós temos um desafio que ainda não estamos dando conta pela frente. Precisamos pensar no modo como a gente acolhe, principalmente aqueles que sofrem. Como é que as pessoas que sofrem, essas estão em todas as classes sociais, são acolhidas pelo movimento espírita.
em muitos casos são essas, né, que chegam na condição de necessitados ali no momento mais difícil, é que ficam, que acrescentam nas nossas fileiras novos trabalhadores no futuro. Então, a gente precisa se perguntar por que nós ainda estamos nesse momento. O que falta para nós? E ser espírita hoje é pensar nesse desafio que o movimento espírita tem. Mas podemos também aprender um pouco mais, e aqui eu já vou finalizar, com as circunstâncias que nós estamos convivendo, a pandemia que está aí colocada, que nos traz um grande exemplo de solidariedade. E solidariedade aqui, não ainda como uma palavra bonita ou um conceito bonito, mas solidariedade como a expressão da própria vida como ela é. O que eu quero dizer com isso? A solidariedade é para nós a certeza de que todas as vidas estão irremediavelmente interconectadas, que um evento que pode ter começado na China atinge a quem está em Niterói, por exemplo, e atinge de forma contundente, porque as nossas vidas mudaram bastante nesse contexto de pandemia. Essa interconexão se fez óbvia a partir de um vírus que ainda precisa ali de um hospedeiro que vai passar, né, de corpos em corpos até chegar aqui. Ela evidencia e escancara a realidade espiritual, porque as nossas vibrações, os nossos pensamentos nem precisam desse transporte, né, material para que atinjam toda a humanidade dos encarnados e dos desencarnados na Terra. Então, nós estamos irremediavelmente interconectados. A melhor maneira de encarar a vida é através da ideia da solidariedade, a ideia de que não é possível mais acreditar que, por uma jornada individual, eu possa trazer para mim momentos de felicidade, de alegria, que sejam plenos e que sejam permanentes, ignorando os outros que vivem ao meu redor. Estamos num momento em que a jornada individual é muito valorizada. Isso responde pela proliferação de algumas denominações religiosas, isso responde também por movimentos financeiros e econômicos que nós estamos vivendo, e é preciso que a gente atente para isso. Qual é a vida que a doutrina espírita me convida a viver? É aquela que valoriza o êxito e a jornada individual, a revelia dos outros, ou é aquela outra na qual eu percebo que o meu progresso e a minha felicidade são produzidos à medida que eu consigo contribuir para a obra como um todo? Está lá na questão 117, né, do Livro dos Espíritos, para que a gente possa lembrar o modo como nós progredimos, o que deveríamos fazer para progredir. E aí nós vamos verificar que sim, que nós nos iluminamos e iluminamos também um pouquinho do ambiente ao nosso redor, e assim a nossa estada na Terra se faz mais agradável. Então, que nós não nos esqueçamos do modo como a pandemia mostrou que a jornada individual não é aquela que traz resultados para a felicidade, nem mesmo aqui na Terra, quem dirá numa perspectiva espiritual. E assim nós vamos aproveitar o conjunto de conhecimentos que a gente tem para, assim, à luz da doutrina espírita, compreender o significado da vida e dos fenômenos ao nosso redor. Estaremos mais confiantes, sabendo que somos filhos de Deus e destinados à felicidade. Estaremos menos assustados com a realidade ao nosso redor, porque saberemos que a morte só existe a morte do corpo físico, e ela significa a transição para uma outra vida com outras possibilidades. Teremos a certeza da oportunidade nova todas as vezes que a gente precisar, através do mecanismo da reencarnação e daquilo que ele representa para nós. Teremos a certeza de que não estamos abandonados ou tão distantes assim daqueles que já conviveram com a gente na Terra, a partir da ideia da comunicabilidade dos espíritos. Teremos a certeza de que o instante que nós estamos atravessando aqui na Terra corresponde à estada numa boa escola, porque a pluralidade dos mundos habitados nos mostra que existe sempre uma escola sob medida para cada um de nós no momento que nós atravessamos. Então, não estamos no lugar errado. O nosso canteiro de trabalho é esse aqui na Terra. Os desafios que existem na Terra correspondem às minhas necessidades evolutivas, para que eu possa progredir e para que eu possa deixar também a minha contribuição. E assim nós vamos nos aproximando daquilo que disse Kardec, que nós espíritas gostamos de repetir, né? Aquela ideia de que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral,
pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Então, o verdadeiro espírita é aquele que faz bom uso das ideias que obtém a partir da sua imersão na doutrina espírita. Ela está aqui dizendo respeito à nossa realidade para nos ajudar a mudar a nossa vida para melhor. E a partir do momento que a gente percebe o modo como a nossa vida é modificada pela vivência espírita, nós passamos não só a crer, mas vibrar e sentir, ganhar um pouco mais de energia, ganhar um pouco mais desse vigor interior para agitar todas as nossas fibras em direção a essa mudança necessária que todos nós gostaríamos de viver. Então, eu agradeço a atenção de vocês e a companhia nesse período de meditação e vou me aquietar aqui para fazer uma proposta de prece e uma nova proposta de mudança das nossas vibrações interiores quando conversamos com a espiritualidade maior. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de pensar nos últimos minutos na forma como os seus ensinamentos, o seu evangelho e a explicação, o aprofundamento dessas lições através do Espiritismo acrescentam recursos de felicidade, de plenitude e de paz durante a nossa caminhada na Terra. Mestre, nós agradecemos também a existência dessa família que se forma em toda parte, interessada no amor como caminho, como combustível, como salvação. Saber que não somos todos, mas que já somos muitos, nos traz um lenitivo da companhia, da possibilidade de partilha. E assim nós agradecemos esse encontro de hoje, toda a comunidade do Francisco de Assis e também daqueles que de alguma forma chegaram até essa produção. Mestre, nós gostaríamos de trazer para perto de nós os bons valores que a doutrina espírita nos apresenta, no sentido de buscarmos o bem para nós e para os nossos próximos. Pensarmos juntos aqui e construir na nossa paisagem mental um mundo que seja ainda melhor do que é hoje. Um amanhã que seja ainda melhor do que é o agora. E assim, mestre, nós gostaríamos de pedir auxílio da espiritualidade, que trabalha pelo bem, para que essa mudança interior que nós fazemos diante das reflexões do seu Evangelho durem o máximo possível, para nosso benefício e para o benefício do ambiente ao nosso redor. Obrigado, mestre, por todas essas oportunidades e pelo concurso da doutrina espírita nas nossas vidas. E por ela, gostaríamos de dizer, graças a Deus.